Já pensou reduzir o seu CMV em até 20%? CMV é o custo da mercadoria que você vende aí no seu restaurante. E a gente sabe que esse é com certeza o nosso maior vilão. Eu vou te ensinar agora, através de um controle simples, como comprar barato sempre, colocar mais lucro no seu bolso e não ser mais enganado pelo mercado com as tais promoções. Oi, eu sou o Felipe Araújo e todo ano nós que temos estabelecimentos no ramo de alimentação passamos uma grande dúvida. Será que a gente vai conseguir manter o preço dos nossos produtos para os clientes? Porque a inflação já vem aumentando os preços de todas as mercadorias que a gente compra. E nós ainda temos alguns produtos que têm safra e entre-safra, como carne, leite, óleo e seus derivados, o que acaba pressionando a nossa margem de lucro e a gente tem que aumentar o preço para o consumidor final. Isso se a nossa precificação estiver certinha, porque se a sua precificação estiver errada, você pode estar à beira de um abismo. Pensa se você tivesse um relatório igual a esse aqui, em que você colocasse, por exemplo, na hora que você está fazendo a sua compra aí da semana para sua empresa, você vem aqui, pesquisa um produto, por exemplo, leite condensado e tá lá que 6% de gordura, ele vai aparecer aqui para você o melhor preço dos últimos 7 dias, o melhor preço dos últimos 30, 45, 90, 180, 360 e de todo o tempo que você fez registros. Será que dá para saber se você está comprando com um preço bom ou não mesmo? Será que aquela enganação assim na plaquinha de promoção, você vai ser enganado mais nessa? Não dá para ser enganado, né? Além disso, ainda ter aqui uma listagem com todos os registros que você fez com o fornecedor, o preço nos últimos 30 dias, para você saber onde que tem o preço mais barato. E ainda, além disso, você contar com o menor preço da semana durante todo um ano, para você entender todo aquele movimento de safra e entre safra que a gente comentou. E, gente, não tem receita mirabulosa, miraculosa, um troço dos deuses. Não. Primeiro passo para você comprar barato é fazer pesquisa de preços. E o que nós vamos fazer aqui hoje é te entregar uma ferramenta para você fazer isso de verdade, em que você tenha uma base de dados dos preços que você encontrou no mercado anteriormente e isso te dê uma previsão e que te diga se o preço que você está encontrando hoje no mercado realmente é um preço bom de acordo com o preço que você encontrou ao longo do tempo. Ô Felipe, mas não tem um abracadabra, uma forma de pagar menos imposto, um fornecedor mágico da caverna do dragão para a gente economizar? Não, né, galera? E aí vai dar um trabalhão danado, porque pensa, você deve ter aí, não sei, não conheço a sua empresa, mas imagina você ter 200 produtos aí que você compra e você acompanhar o preço desses 200 produtos. Não faz sentido. A primeira regra que a gente vai usar então é que este produto que você compra precisa ter oscilação de preço. Não faz sentido você acompanhar um produto que sempre tem o mesmo preço. Porque no final das contas, você não vai conseguir economizar com ele nunca. Porque ele tem um preço igual. E vou te dar um exemplo aqui: se você compra em Coca-Cola, se você compra em Ambev, o fornecedor é único, o preço é tabelado. Para que raios você vai acompanhar o preço dessa bagaça? Agora, se você tem um outro produto que você compra em distribuidor, que você compra em atacado e tal, e que os caras ficam disputando cliente, velho, isso é a melhor coisa que tem. O preço vai oscilar, tá? Então, oscilação de preço é fundamental para que você tenha algum resultado nesse acompanhamento. A segunda regra é a seguinte: você vai começar a acompanhar o preço dos produtos que você compra em maior volume. Então pega aí, talvez os 5 produtos que você mais compra na sua empresa
e começa a acompanhar o preço deles. Por quê? Não adianta você ter um produto que você compra que oscila, vamos colocar aí 300%, mas você compra, ele tem um baixo valor e você compra um por mês. Não adianta. Se você compra, por exemplo, uma pimenta do reino, que é um tempero, e ele oscila 300%, então um mês ele custa R$ 10, no outro mês ele custa 30. Mas se você comprou uma vez só no mês, você vai economizar R$ 20. Então não faz sentido você acompanhar o preço de uma coisa que você compra muito pouco. Qual que é a ideia aqui então? Você vai fazer de uma forma que você pegue os produtos que têm o maior potencial de economia para o seu negócio. São aqueles que têm a maior oscilação de preço e que você compra em maior quantidade. Né? Imagina aí um produto que você compra e que você compra 1.000 unidades e ele oscila R$ 10. Então, cara, você tem um potencial de economizar 10 mil por mês. Agora, se você pegar um produto que você compra, as mesmas 1.000 unidades, mas ele oscila 1 centavo, cara, você vai economizar R$ 10 por mês. Então, assim, não vale a pena acompanhar esse troço, certo? Claro, tô dando um exemplo aqui meio louco, mas é para você entender a dinâmica. E é claro que vai ter dois bônus aqui que a gente vai construir juntos. Eu vou te mostrar ao longo do processo dois truquezinhos que nós já vamos fazer aqui, para caso você queira controlar mais alguma coisinha no futuro. Então, sem mais delongas, vamos embora para a mão na massa. Vamos começar a construir essa nossa ferramenta de fazer dinheiro no seu bolso. Vamos embora. Então, nós já estamos com a nossa telinha aqui aberta, tá? Do Google Planilhas. E aí eu já comecei a construir alguma coisinha aqui só para não ficar muito cansativo na hora do vídeo. Nós vamos fazer aqui 6 colunas. Nós vamos colocar data, fornecedor, produto, preço, preço, unidade e quantidade, tá? Na verdade eu falei 2 truques, né? Mas nós vamos fazer 3. E aí é o seguinte, é importante que você coloque nessa ordem só por uma questão de facilidade de preenchimento, tá? Normalmente quando a gente vai fazer pesquisa de preço, a gente faz fornecedor por fornecedor e tudo no mesmo dia, tá? Então a ideia aqui, por exemplo, se eu coloco aqui, hoje, por exemplo, eu estou fazendo uma consulta de preço e coloco um fornecedor, vou pôr aqui na minha cidade, tem Apoio Mineiro. Aí eu vou pondo todos os produtos aqui, depois eu só venho aqui, ó, e dou um Ctrl+C, Ctrl+V, fica mais fácil da gente fazer o preenchimento. Beleza? Então, para iniciar, você vai colocar aí essas 6 colunas, tá? Você vai fazer uma tabelinha, vai colocar aí essas 6 colunas. A data, o fornecedor, o produto e o preço são fundamentais para a gente fazer o nosso acompanhamento de preços, tá? O preço por unidade, daqui a pouquinho eu vou explicar o que vai ser isso. E a quantidade vai ser um truquezinho que nós vamos implantar lá no final, beleza? Depois que você construiu essas colunas aqui, você vai fazer uma aba nova e vai colocar banco de dados, tá? Por que é importante banco de dados? Quando a gente trabalha com registro de dados, é importante que esses nomes sejam idênticos. Porque na hora que eu construir um gráfico lá na frente, se, por exemplo, você escrever o nome do fornecedor com uma vírgula a mais, com um ponto, com uma letra errada, ele não vai unificar os dados, tá? Então, primeiro ponto, vai ficar mais fácil para você preencher. E segundo ponto, a gente vai ter uma integridade dos dados que nós estamos marcando, beleza? Então aqui nós vamos fazer 2 bancos de dados, tá? Deixa eu até excluir essas colunas aqui do meio para você ver mais fácil. Então, ó, nós vamos cadastrar produtos e nós vamos cadastrar fornecedores, beleza? Então, eu vou começar a cadastrar aqui junto com vocês, tá? Essa primeira linha aqui, só uma questão de organização mesmo, tá? O importante é da segunda linha para baixo. Então eu vou cadastrar aqui um produto. Eu vou fazer um acompanhamento que eu fazia antes, tá? Leite condensado Italac, 6% de gordura. Aí eu vou pôr aqui também leite condensado Itambé,
também 4% de gordura. Vou acelerar o vídeo, tá? Para cadastrar outros aqui, para a gente não ficar perdendo tempo com esse negócio. Beleza, agora deixa eu só fazer uma correção aqui com vocês, que é o seguinte. A gente tem que colocar aqui no nome também a quantidade, tá? Então eu coloquei, ó, o que é o produto, então leite condensado, coloquei a marca, coloquei o percentual de gordura e coloquei o peso, tá? Tem que pôr o peso aqui também, 395 gramas. Aqui a ideia, pessoal, é o seguinte, você vai colocar o nome, no nome do produto a descrição que faz sentido para você, tá? Então, por exemplo, na hora de fazer uma compra, isso aqui eu estou dando exemplo de uma confeitaria. Na hora que você vai fazer a compra de uma confeitaria, é importante você saber a marca do produto, evidente, né? O percentual de gordura, porque isso aqui vai ter implicações na sua receita, e a quantidade que você está colocando, porque isso aqui vai ser determinante para o preço. Aqui, pessoal, a gente vai colocar mais um ponto aqui, que é o seguinte. Eu vou inserir uma coluna aqui na direita e vou colocar só assim, ó, unidade. Quer dizer, na verdade, eu vou pôr isso aqui na esquerda, tá? Você vai colocar só assim, ó, o N comum. Quando a gente vai comprar leite condensado, por exemplo, tem aquela questão do tamanho da embalagem que a gente está comprando. Então tem a caixinha de 395 gramas, tem a lata de 1 kg, aí eu tenho as bags, né, que é 2,5 kg, 1,8 kg, 5 quilos, aí você fica assim, pô, cara, e aí eu tenho o preço nesse aqui, mas na hora de converter, quanto que vai ficar, aquela confusão. Nós já vamos fazer um jeito de você corrigir isso aqui e ficar bem mais fácil de você acompanhar o preço do produto em qualquer tamanho, beleza? Então, qual que é a grande sacada? Nós vamos colocar aqui uma unidade comum que vai transformar o valor que você preencher do 395 gramas nessa unidade comum. No caso aqui, para gramas, nós vamos colocar a unidade comum em quilos, tá? Que é a unidade mais comum, o nome já diz, né, galera? Então aqui vai ser quilos, sempre que for gramas, nós vamos converter para quilos. E aqui nós vamos ter que fazer um cálculo, tá? Nós vamos deixar um cálculo programado para este produto aqui. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou pegar essa unidade comum, né, que é o quilo, então, ou seja, quantas gramas tem 1 quilo? São 1000 gramas, né? Eu vou pegar os 1000 e vou dividir pelo número aqui do meu produto. Então é 395. Então eu vou dividir por 395 gramas. O que é que vai acontecer no final das contas? Toda vez, aqui eu vou só duplicar, porque todos os produtos aqui têm a mesma gramatura, tá? O que ele vai fazer? Quando eu registrar um produto aqui, e colocar o preço, ele vai automaticamente multiplicar o preço que está aqui por essa conversão de unidade comum, transformando o peso em gramas pelo preço em quilos, tá? Então ele já vai te dar o preço em quilo. Nós vamos agora cadastrar alguns fornecedores aqui, beleza? Eu pus telefone, você pode pôr aqui o dado que foi importante para você. Eu recomendo você começar sempre do mais básico possível, tá? Se você quiser, você pode colocar só nome e o online. Eu vou excluir o telefone aqui, tá? Vamos pôr só o nome e o online, porque você vai entender daqui a pouco o que é esse online. É mais um truque nosso aqui. Então vamos lá, eu vou cadastrar aqui. Prontinho, então aqui ó, já fiz um cadastro aqui, já coloquei vários fornecedores. E aí um detalhe, tá? Primeiro, você vai colocar aqui na coluna online, se esse fornecedor fizer venda online, o que é venda online? Se ele tiver um site, se esse fornecedor te atender por telefone, também vale. Então, ou seja, o online aqui é que você não precisa de ir até no fornecedor para poder fazer a compra, ok? Então vale telefone, vale WhatsApp, vale site, vale aplicativo. E aí você vai diferenciar, tá? Se o seu fornecedor tiver tiver atendimento físico e tiver online, você vai criar 2 cadastros para esse mesmo fornecedor.
Daqui a pouco você vai entender o porquê, beleza? Mas só faz desse jeito. Então, por exemplo, apoio mineiro, eu tenho atendimento físico e tenho online. Então eu crio um para o físico e crio outro para o online. Eu pus aqui um site aqui na frente. Então você poderia colocar assim, apoio mineiro telefone, se for o caso. Apoio mineiro aplicativo, apoio mineiro WhatsApp, por exemplo. Beleza? Então sempre faça assim. Vamos parar por aqui no cadastro, tá? Aqui você vai cadastrar então todos os produtos que você quer acompanhar e todos os fornecedores que você quer acompanhar. No futuro, você pode colocar aqui nos fornecedores, você pode construir um verdadeiro cadastro. Você pode colocar o nome da pessoa que faz o contato com você, telefone, se ela vende no cartão de crédito, qual que é o prazo de pagamento, se ela aceita negociação, se ela tem produtos de linha FIFO, que são aqueles produtos com vencimento mais rápido, você paga bem mais barato. E por aí vai, tá? A mesma coisa nos produtos. Você pode colocar aqui, separar ele por categorias e pode fazer o que você quiser, beleza? Mas aqui, para gente, já é o suficiente. Aí nós vamos, então, fazer a parte de registros, beleza? Vamos lá continuar o processo aqui, então. Aqui no fornecedor, nós vamos colocar, nós vamos vir aqui em inserir, e nós vamos colocar aqui uma lista suspensa, tá? O que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou pegar uma lista de um intervalo, que vai ser o intervalo aqui desses fornecedores cadastrados. Ó. Então eu vou pegar aqui desse camaradinho aqui, ó, daqui até lá no final. Então você vai colocar aqui do BD, banco de dados, né, a nossa aba aqui, banco de dados. Eu vou pegar da célula E3 até a célula infinito, que é o E. Daqui até no final, ok? Vou dar um ok aqui. Eu não gosto de colocar cores, então eu vou deixar só isso mesmo, beleza? Então aqui, ó, ele já está aparecendo para mim todos os fornecedores que eu cadastrei, ok? E aí eu vou pegar essa célula aqui, vou dar um Ctrl C, vou apertar Ctrl Shift para baixo, eu vou selecionar todas as linhas dessa coluna, até onde eu não tenho registro, e vou dar um Ctrl V. Beleza? Se eu aperto o Ctrl para cima, eu vou lá para cima de novo. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o produto, ok? Eu vou vir aqui, vou lá em inserir, vou em lista suspensa. De novo, ao invés de menu suspenso, eu coloco menu suspenso de um intervalo, vou buscar o intervalo, banco de dados, vou lá na minha listinha aqui de produtos e vou mudar, ó. Vai ser BD, exclamação A3, dois pontos A. Vai ser até o final aqui dessa coluna também. Então, tudo que eu cadastrar para baixo aqui nessa coluna também vai aparecer depois lá no meu menu. Se você colocar só as opções que tem aqui hoje, se você cadastra mais itens, ele não aparece. Vou dar um OK aqui então. Vou lá em registros, faço a mesma coisa, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift para baixo, Ctrl V, já duplicou tudo. Aí é o seguinte, ó, então nós já temos fornecedores todos cadastrados, né, já está aparecendo aqui. Produtos também cadastrados, já está aparecendo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, lembra lá do nosso preço por unidade? Eu vou pegar a ideia aqui, é que você, no seu dia a dia, como é que você vai fazer? Você vai ligar para o fornecedor, vamos dizer que você ligou lá para o vendedor do BH Atacado. Fulano, qual que é o preço disso? Qual que é o preço daquilo? Qual que é o preço daquilo outro? E tal, e tal, e tal. Então você vai trabalhar somente nessas duas colunas aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, qual é o preço do Italac, do Itambé? R$5. Qual é o preço do Italac? Aí você vem aqui, R$6. Qual é o preço do Moça? Aí você vem aqui e coloca R$7. Beleza, depois você vai vir fazer só isso aqui, ó. Você vai dar um Ctrl C aqui no BH, atacado, cola. Depois você vem aqui na data. Depois que você fizer todos os fornecedores, você vem aqui
e cola. Aí beleza, você vai preencher, na verdade, então, somente o campo de produto e preço. E depois você vai dar só um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vai ser bem facinho de você preencher, beleza? Então essa é a ideia. Esse campo aqui de preço por unidade, nós vamos deixar ele automático, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Deixa eu só deixar um registro aqui, para ele ficar mais fácil. O que eu quero fazer? Eu quero que, a partir do produto que eu colocar aqui, ele traga para mim qual que é a multiplicação que eu vou fazer aqui, para eu passar esse preço para um preço da unidade comum. Então eu vou fazer uma coluna aqui na esquerda, vou colocar aqui conversão unidade. Beleza, então qual que é a ideia? Eu quero pegar o multiplicador desse Itambé de 4% que está cadastrado aqui. Ó. Eu vou usar uma fórmula que se chama VLOOKUP. A VLOOKUP ela faz uma pesquisa na vertical. Então ela vai pesquisar num banco de dados na vertical e vai me entregar o resultado que tiver na horizontal, na linha horizontal aqui. Beleza? Então, a primeira coisa que ele me pergunta é chave de pesquisa. É o que eu quero pesquisar. O que eu quero pesquisar é essa célula aqui, ó. É a C2, que é o produto que eu estou consultando o preço. Então eu vou pesquisar ele. Ele está me perguntando onde que eu quero fazer essa pesquisa. Então eu vou vir aqui no meu banco de dados. Eu quero pesquisar aqui, ó, nesse banco de dados aqui. Só que lembrando, a gente sempre vai colocar aqui, nesse ponto de pesquisa, a gente vai colocar só o C no final aqui, ó. Todos os produtos que eu cadastrar embaixo, ele vai aparecer também. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. E depois ele vai me pedir ponto e vírgula, o índice. O que é o índice? Eu estou fazendo uma pesquisa. Eu estou pesquisando o leite condensado e aí o VLOOKUP ele sempre pesquisa o que eu quero na primeira coluna do banco de dados. Então, este Itambé 4%, ele tem que estar na primeira coluna que eu coloquei aqui, ó, no BD A3, na coluna A. Então, ele está aqui nessa coluna A. Ele vai encontrar aqui, ó, o Itambé está aqui, 4%. O índice, ele está me perguntando qual dado, em qual coluna que o dado que eu quero está. Então, ó, nós temos a primeira coluna é a de pesquisa, a segunda coluna é a unidade comum, a terceira coluna que é a conversão da unidade. Então eu quero que ele pegue a terceira coluna para mim, beleza? Ele já está me jogando aqui, ó, 2,5316, exatamente aqui, ó. Depois ele vai pedir essa classificação. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Pode pôr 0, vai dar certinho. E vamos fechar o parêntese e vamos dar um Enter. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, vou pôr na minha coluna toda. Vou dar um Ctrl V. Vamos só reparar uma coisa aqui, que é o seguinte, olha só. Repara que na hora que eu dei o Ctrl V aqui embaixo, ele está mudando o início do meu banco de dados. Ó. Ele está começando no A3. Cada coluna, cada linha que eu dei isso aqui, ele está mudando. Ó, A4, A5, A6. E nós não podemos permitir que isso aconteça aqui, tá? Ele tem que fazer essa pesquisa em todo o banco de dados lá. Então eu vou travar essa linha aqui, ó. Então eu quero que ele sempre busque, independente do que eu colocar aqui, ele vai buscar de A3 até a última linha no C lá. Então eu vou travar aqui, ó. Ele sempre vai começar no A3, independente da minha pesquisa. Quando eu coloco esse símbolo de cifrão, ele trava o que eu escrevi ali, tá? Ele não anda conforme eu vou copiando na linha de baixo. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou selecionar de novo, Ctrl V, agora você vai ver aqui, ó. Aqui está o A3, aqui embaixo A3, mais embaixo A3, ele sempre vai deixar A3, fechado? Agora tem esse erro, ó. Tá vendo que ele está aparecendo um erro aqui? Por quê? Eu não tenho nada escrito aqui, ó, na minha C, na minha coluna C.
Então, vamos de novo corrigir a nossa fórmula aqui, só para não ficar aparecendo esse erro aqui, só uma questão estética mesmo. Nós vamos fazer uma questão lógica aqui, tá? Nós vamos colocar igual se o C3, ou melhor, o C2, se ele tiver igual vazio, que é duas aspas com nada dentro, ele vai retornar para mim o valor de vazio. Agora, se ele não tiver vazio, aí sim ele vai respeitar a fórmula que eu quero, beleza? Então eu vou dar um Ctrl C de novo, Ctrl C aqui, Ctrl Shift para baixo, Ctrl V. Beleza, você viu que ele tirou aqui o erro, mas na hora que eu clico na célula, você vai ver que a fórmula continua aqui certinho. Beleza? Então aqui nós já automatizamos esta conversão de unidade, tá? Na verdade ali nós colocamos preço por unidade, vamos só corrigir isso aqui. Na verdade eu pus aqui na coluna errada, né? Vamos só trocar de lugar aqui que eu acho que isso vai funcionar. Deixa eu ver se está funcionando certinho. Beleza, aqui ó. A gente colocou agora o preço da unidade. Agora, na verdade, deixa eu mudar esse título aqui. Aqui é a conversão e aqui é o preço unidade. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Ele trouxe aqui para mim somente o meu multiplicador. Né? Para eu chegar em 1 quilo, eu vou ter que multiplicar esses R$ 5 que eu encontrei vezes 5,53164557 e aí eu vou encontrar o preço desse produto aqui com 1 quilo, beleza? Aí o que eu vou fazer então? Só vou dar um igual aqui, vou selecionar, já está até aqui na sugestão, eu vou fazer aqui ao vivo aqui para vocês. Vou pegar essa célula, vou multiplicar pelo preço e pronto, vou dar um OK. Já vamos colocar aqui o se de uma vez, né? Porque ele vai acontecer a mesma coisa do que na regra ali anterior. Então vamos colocar um se. O nosso C2, se ele tiver vazio, ele vai ser então o vazio. E se ele não tiver vazio, ele vai fazer essa multiplicação para nós. Vou dar um Enter, Ctrl C, Ctrl Shift para baixo, Ctrl V, certinho. Já está funcionando perfeitamente, tá? Se eu colocar qualquer produto aqui agora, ó, vamos fazer um teste aqui, Italac, ele já mostrou para mim aqui, tá vendo? Ó, a conversão da unidade, o valor está zero, porque eu estou sem preço ainda, mas na hora que eu pôr o preço aqui, ele já vai me dar o preço da unidade. Fechado? Então, isso aqui já está automatizado. Nós só vamos aqui esconder essas duas células agora, essas duas colunas, porque a gente não vai precisar de ficar vendo elas aqui, tá? Nós só vamos usar ela lá no nosso relatório depois. Então, beleza. Eu vou voltar aqui a minha câmerazinha para cá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer alguns registros aqui, reais, tá? Vou pegar todos os preços que eu encontrar de leite condensado hoje e vou completar esses registros. O nosso banco de dados aqui, ele já está pronto. E aí nós vamos construir o gráfico depois. Então essa é a lógica. Nós construímos agora a primeira etapa do processo, que é onde você vai fazer os registros. Agora eu vou fazer esses registros aqui de teste e nós vamos construir o relatório. E aí vai funcionar dessa forma. Depois de construídas duas partes, o seu único trabalho vai ser fazer a alimentação dos registros e depois ver no relatório o que está acontecendo de preços no mercado em que você está. Lá no relatório não tem que fazer mais nada depois dessa construção. Você só vai colocar o período que você quer, por exemplo, analisar realmente os dados do que você está preenchendo, do que você está registrando diariamente. Vamos lá, vou acelerar o vídeo aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, agora fechamos o nosso registro. Então, assim,
Para fazer esse registro aqui eu demorei coisa de 10 minutinhos, tá? Foi bem rápido mesmo. Ainda tive que fazer alguns cadastros aqui de alguns produtos que eu cadastrei a mais e de alguns fornecedores também. Eu cadastrei alguns produtos aqui no final e alguns fornecedores também. E lembrando, tá? Eu cadastrei produtos aqui com quantidades diferentes. Ó. Então, só lembrando, sempre que você cadastrar um produto, você tem que converter ele para unidade comum. Por exemplo, eu cadastrei um leite condensado aqui de 1 kg. Então, para transformar ele em 1 kg, eu vou multiplicar por 1, né? Agora, eu cadastrei um de 2,5 kg. Então, para mim converter ele em 1 kg, eu tenho que multiplicar ele para 0,4. Então, a gente tem que manter isso aqui sempre atualizado de acordo com o produto que você está cadastrando para que essa unidade comum funcione, beleza? Então, ó, nos registros está tudo feito aqui certinho. Eu só vou aqui colocar agora a data. Olha para você ver como é que a gente... Essa coluna aqui fica bem fácil. Ó. Eu vou vir... Deixa eu só mudar essa edição aqui. Eu gosto que ele me mostre o ano também. Data. Beleza. Aí agora eu só vou vir aqui, vou copiar. Vou até no último registro e colo. Beleza. É uma coluna a menos para a gente preencher, tá? Eu posso fazer a mesma coisa, eu fui fazendo aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas eu fui fazendo com o fornecedor também dessa mesma forma. Aí você poderia falar assim, pô Felipe, mas esses dados que você preencheu, já dá para saber qual que é o menor preço. Se a gente vir aqui ó, e fazer um filtro, eu vou selecionar aqui todos os dados, vou vir aqui em cima, ó, dados, criar um filtro. E aí aqui eu organizo, por exemplo, todos esses registros que eu fiz, eu vou organizar eles por menor preço. Aí você já sabe que o menor preço foi do Italac de 6% e foi no Villeforte, lá no site do Villeforte. Só que aqui, galera, a gente cadastrou só um dia de preços. Né? Imagine isso aqui com um ano, o tanto de registros que não vai ter aqui. E aí eu já vou ter as datas, né? Às vezes o menor preço aconteceu há 3 meses, eu já não consigo fazer uma comparação efetiva e eu vou ter que ficar procurando. Então, por exemplo, o Italac está aqui, ó, o mais barato. Né? Deixa eu ver o segundo colocado. Está aqui, ó, 5,49. Deixa eu ver se teve um terceiro colocado. Italac, deixa eu ver, Italac aqui, ó. Não, mas aqui já é a bag. Então, enfim, eu tenho que ficar procurando. Né? O ideal é que isso aqui esteja num relatório para você, numa página só, você já consiga ver todos os dados. Então, galera, agora nós vamos fazer o relatório. Esse relatório que vai dar uma ampla visão para a gente tomar decisões de compra de uma forma muito fácil, de uma forma muito tranquila. E você que já está acompanhando alguns vídeos aqui do canal, você sabe que eu sou um apaixonado pela combinação entre Google Planilhas e Looker Studio. Os dois têm realmente a capacidade de mudar a sua visão sobre o negócio. Eu vou deixar um card, tá? Tem um vídeo falando somente sobre o Looker Studio para você entender melhor como funciona a ferramenta. Eu vou deixar no card aqui no cantinho e vou deixar o link na descrição do vídeo também. Então, ó, já está na tela aqui, eu já criei eu vim aqui no Looker Studio, né? Criei um gráfico novo. E aí nós vamos na parte aqui de edição, eu vou vou adicionar os dados, né? Adicionar dados. Eu vou vir aqui no Google Planilhas e vou selecionar aqui, ó, 2.1 compras para pequenas empresas. Vou selecionar aqui, você vai selecionar a aba, ó. Eu vou selecionar a aba de registros, tá? E vou utilizar a primeira linha como os cabeçalhos. Então vou adicionar. Pronto, ele já adicionou, ele vai jogar aqui para mim direto como se fosse uma cópia, né, dos dados que tem lá, mas isso aqui para mim por enquanto não vai servir para nada. Então eu vou apagar isso aqui. Beleza, aqui já está os dados, ó. Aqui está a planilha e aqui está as minhas colunas lá, ó. Beleza? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu quero ter, eu vou criar aqui um gráfico com o valor do preço. Então eu vou passar o preço para cá. E vou criar um outro gráfico com o preço unitário. Preço da unidade. Beleza? Aqui você vê que, pô, que valorzão, né? É porque ele está somando aqui, ó.
ele está somando. Então eu não quero que ele some, eu quero que ele me dê o menor valor. Beleza? E aqui também eu quero que ele me dê o menor valor, o mínimo. Ok. Olha só que legal. Ele já está me dando o menor preço que eu tenho nos registros. Aqui, ó, vamos dar uma olhada? Aqui, ó, o menor preço é 4,78. Ele está colocando aqui, ó. E se for na unidade, vamos abrir aqui a unidade. 12,10. Ele está me dando o menor preço da unidade. Então, olha só. Deixa eu esconder isso aqui de novo, para não ficar atrapalhando a gente, ok? Então, olha só que beleza. Ele já está me dando os menores preços sem aquela confusão daqueles dados lá da planilha. Né? Ele já está me mostrando aqui. Só que nós vamos melhorar isso aqui ainda mais e vamos construir isso aqui de uma maneira que a gente vai conseguir tomar decisões mesmo. Porque aqui, se eu entender só o menor preço, não significa muito, porque talvez esse menor preço aconteceu há um ano atrás, eu não vou conseguir comprar nessa situação mais. Né? Então vamos construir aqui uma forma que fique um pouco melhor. Eu vou fazer aqui então, primeiro ponto, quero que ele busque um produto específico para mim. Porque pensa você, às vezes você já está cadastrando aí 5, 10, 20 produtos e saber o menor preço de todos não te ajuda em nada, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um filtro aqui então, ó. Eu vou colocar aqui adicionar um controle, tá? E vou pôr lista suspensa. Coloco aqui em cima, aqui ele buscou, você está vendo que ele está buscando esse filtro pela coluna de fornecedor. Eu quero que ele busque pela coluna de produto, tá? Vou jogar o produto aqui dentro, ó, no campo de controle, e vou fazer uma edição. Na hora que eu jogo para baixo, ele está me mostrando todos os produtos e está me fazendo um filtro de marcação, tá vendo? Eu poderia selecionar aqui, marcar ou desmarcar. Na verdade, eu quero que ele me dê um produto só por vez. Então eu vou vir em estilo, vou colocar seleção única, vamos ver se ele já está funcionando do jeito que eu quero. Já está funcionando do jeito que eu quero, é isso aí. Eu vou buscar um produto específico cada vez. Então, olha só, aqui, sem o filtro, não tem nada marcado, tá? Ele está pegando todos os produtos. Agora, se eu venho aqui e coloco assim, ó, vou pesquisar aqui o moça. Leite condensado, moça. Ele já mudou, tá vendo? Ele já vai me dar R$ 7,99 e 20 e 23 no quilo. Vamos lá ver se isso aqui tá certo? Vamos ver o menor preço aqui do moço, ó. R$ 7,99, né? Aí ele aqui, ó. Moça, R$ 7,99. Você pode ver que antes disso não tem nenhum leite condensado moça aqui, ó. Então ele está puxando corretamente, tá? Beleza. Então eu construí esse filtro agora. Então eu já sei que se dentro da minha lista lá eu vou buscar, eu posso buscar o leite condensado e esse aqui vai ser o menor preço. Agora vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos pegar isso aqui, porque isso aqui está dentro da atualidade, né? Isso aqui ele está buscando todo aquele período de tempo que eu marquei de acordo com a data. Agora eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso colocar um outro filtro aqui nesses dois produtos. Eu vou deixar eles bem juntinhos aqui, vou duplicar eles aqui. Vamos dizer o seguinte, eu vou pegar um produto específico aqui, deixa eu esconder esses outros aqui, para você entender melhor o raciocínio, tá? Vou esconder todos os demais. E vou deixar só o Italac. E aí eu vou fazer alguns registros aqui fictícios, tá? Vou fazer 3. 3 já é o suficiente. Vou colocar fornecedores iguais. Mas eu vou pôr datas diferentes. Então eu vou pôr 12 do 12 de 2024. Eu vou pôr 12 do 5 de 2024. E eu vou colocar 1 do 1 de 2024. Beleza. E aqui eu vou pôr preços diferentes. Eu vou pôr R$ 4,50. Eu vou pôr R$ 4,10. E eu vou pôr R$ 4. Beleza. Então, olha só, vamos supor que eu já estou registrando isso aqui há muito tempo. Esse controle meu aqui já é de 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Agora, eu fiz uma simulação aqui, então, com esses dados, e vamos colocar isso lá no gráfico para ver como que ficaria. Depois que a gente criou lá aqueles dados fictícios, eu vou vir aqui e vou construir algumas coisas diferentes. Ó, primeiro, eu vou mudar aqui, a gente selecionou, está selecionado o leite condensado moça, eu vou passar para o Italac, que foi o que eu fiz os registros, né? Então tá aqui, Italac. Aqui, olha só, ele já tem um preço aqui. Eu vou mudar isso aqui. Na verdade, eu vou tirar isso, porque isso não presta para nada. Eu vou tirar isso aqui, ó. Beleza. Pronto. Aí aqui vai ficar me mostrando os produtos com os nomes completos, é mais útil, tá? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero então que ele me mostre os preços por faixas de tempo. Então, ó, eu vou pôr esse primeiro preço aqui, eu quero que ele me mostre os últimos 30 dias. Então eu vou vir aqui em período padrão, eu vou colocar personalizado, vou colocar últimos 30 dias. Aqui. Nesse caso, como eu fiz o registro hoje, eu vou ter que mudar aqui na planilha também para ele reconhecer a data de hoje, tá? Como a gente fez o registro hoje, nós temos que colocar para incluir a data de hoje. Incluir hoje, ok. A ideia aqui, nós vamos filtrar todos aqueles dados que eu preenchi ao longo do tempo, eu vou filtrar por produto e vou filtrar por tempo, beleza? Então, o filtro do produto já está aqui em cima. O do tempo nós estamos fazendo aqui agora. Beleza, então aqui vai ser o meu preço dos últimos 30 dias. Deixa eu colocar aqui um 30D para a gente poder não se perder aqui à medida que os outros preços vão ser criados, tá? Beleza, vamos fazer um negocinho mais bonitinho? Já vamos colocar aqui um fundo, só para não ficar assim estranho. Deixa eu já fazer um fundinho aqui. Um arredondamento de 10. Vamos colocar aqui a corzinha de fundo. Vou pôr um laranjinho aqui. Beleza. Então, ó. Isso aqui é formatação, tá, gente? Isso aqui vocês colocam na formatação que você quiser. Ao longo do tempo você vai construindo aí a formatação mais que se encaixa mais na sua empresa, que se encaixa mais no seu acompanhamento. Isso aqui é um troço que nunca acaba, beleza? Aí, beleza. Tá legal só pra gente, só para ficar um pouco mais organizado, tá? Aí é o seguinte, ó, aqui já tá com 30 dias, tá? Esse aqui, nós vamos deixar ele, vamos fazer na sequência aqui. Esse aqui vai ser 45 dias, tá? Um mês e meio. Então, da mesma forma, eu vou vir aqui, só que agora eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, ó. Ele não tem últimos 45 dias, né? Se a gente for aqui, ele tem algumas programadas, mas não tem esse. Então, eu vou vir em avançado, vou colocar hoje menos 45 dias. E vou aplicar. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Avançado. Data inicial, hoje menos 45 dias. Data final, hoje menos 0, que é hoje mesmo. Beleza. Aqui vai ser 90 dias. Aí, da mesma forma, eu vou vir aqui e vou colocar. Né? Cadê tu? Aqui. Avançado, hoje menos 90 dias. Aqui também. Às vezes isso aqui dá um pouco de problema, tá, pessoal? Às vezes você vem aqui no avançado, coloca esses 90 dias, ele fica assim, a data de início é depois da data de término. Você reinicia o Looker Studio que ele volta ao normal, tá? Isso de vez em quando dá uns bugzinhos, mas isso uma reiniciada resolve praticamente tudo, beleza? Aqui então vai ser um ano, tá, galera?
Você vai construir isso aqui da forma que você quiser, tá? Se for importante você acompanhar, por exemplo, aqui a gente está acompanhando um mês e meio, 3 meses, um ano. Se você quiser colocar 6 meses aqui, também dá. Aí fica a seu critério, beleza? Então aqui, da mesma forma, nós vamos lá em configuração e eu vou colocar aqui avançado, hoje menos 365 dias, aplicar. Aqui eu faço a mesmíssima coisa, avançado, hoje menos 365 dias. Aplico, beleza. Esse aqui nós vamos fazer diferente. Esse aqui nós vamos fazer um histórico aqui geral, tá? Então aqui vai ser todos os meus registros. Todos, todos, todos. E aí, para fazer isso, é muito fácil. É só eu vir aqui e excluir a data. Então eu vou excluir o campo data. Tá? Ele vai buscar todos os registros desde toda a história, beleza? Só vai considerar então o nosso produto. Eu já tenho aqui a minha consulta de preços. Você vai vir agora nesse relatório, você sempre, qual que é a dinâmica aqui? Você registrou os produtos lá no banco de dados, vou fazer minhas compras da semana. Você acabou de registrar os preços lá na sua planilha. Agora você vai vir aqui no relatório para conferir se esse preço tá bom ou não. Ou você pode fazer isso ao mesmo tempo que você está fazendo a consulta de preço. Você registrou, por exemplo, registro todos os leites condensados que eu encontrar. E aí ele vai aparecer aqui para você. Ó. Então, o menor preço nos últimos 30 dias, o menor preço nos últimos 45, o menor preço nos últimos 90, no último ano e em toda a história que você está acompanhando esse preço. Então vamos supor, eu estou consultando aqui o leite condensado Italac. Se eu achar esse leite condensado Italac custando R$3,50, eu falo assim, cara, essa é a melhor oportunidade de compra que eu tenho desde que eu comecei a acompanhar o produto. Às vezes você começou a acompanhar o produto há 3 anos. Então não existe preço mais barato. O que, que o relatório está te dizendo então? Que é um excelente momento para você fazer a sua compra. Então você vai organizar, vai ver qual que é a sua quantidade que você compra habitualmente. Será que eu posso comprar mais? Então, pô, será que esse fornecedor aqui aceita cartão de crédito? Será que ele parcela? Às vezes eu compro estoque para 3 meses, compra parcelado, evidente. Você não vai sufocar o seu caixa comprando estoque para caramba. Mas aqui você vai ver que é uma ótima oportunidade de compra. Da mesma forma, você consegue ver o contrário. Então, às vezes, você vai ver assim, pô, é, nos últimos 30 dias eu achei um preço melhor. Então eu vou dar uma segurada, não vou comprar agora. E aí a gente pode fazer um aqui ainda, ó. Eu esqueci de colocar ele. Eu também gosto de fazer esse aqui. Os últimos 7 dias. É bem interessante você acompanhar ele mais de pertinho. Então, vamos fazer ele aqui. O esquema é sempre o mesmo, tá, galera? Você monta aqui o seu, vamos dizer aqui, a sua base, né, de design que você quer e tudo mais, e aqui você só vai duplicar, beleza? Então, ó, 7 dias, aí eu vou editar aqui, ó, eu venho em configurações, da mesma forma que eu fiz com os outros, ó, e aí eu só vou mudar aqui, ó, esse aqui já tá até pronto, ó, últimos 7 dias, beleza? E aí da mesma forma eu faço com de cá, últimos 7 dias, beleza aqui, ó, pronto. Então, por exemplo, se eu fizesse esse registro, aqui, né? Vamos colocar que hoje eu acharia ele aí a R$5. Pô, tá caro, velho. Né? Nessa semana mesmo eu achei a 4,78. E aí você dá uma seguradinha a mais no seu estoque, ou então você compra menos. Pô, normalmente eu como de 30 em 30 caixas, compra 10, velho. Né? Depois você tenta comprar mais. Beleza? Então essa é a dinâmica. Gente, isso aqui, aí você pode me perguntar assim, pô Felipe, mas beleza, eu vi qual que é o menor preço. Como é que eu vou saber qual fornecedor que é? Aí nós vamos construir um outro aqui, ó. A gente faz uma tabelinha aqui embaixo com o fornecedor. Não carregou? Aí, beleza. Aí aqui, o que que ele faz, ó?
ele vai me mostrar todos os fornecedores e lembrando, tá, que eu estou cruzando com o filtro que está aqui em cima. Então ele está colocando só os fornecedores que eu encontrei o Italac, beleza? Aí nós vamos editar isso aqui e vamos, primeiro vamos retirar aquela numeração ali, porque essa numeração não serve para nada. Só fica poluindo o nosso ambiente ali. Então tirei os números. Aí aqui, nesse gráfico aqui, nessa tabela, eu quero que ele me mostre o preço, beleza? Eu quero saber onde que está o preço. Então ele vai me mostrar o preço, ok? Aqui, aí para não ficar, se a gente não pôr um filtro aqui de data, ele vai mostrar do tempo todo. Então vamos colocar só 30 dias, porque 30 dias é uma consulta legal, assim, para você estudar onde que estavam os melhores preços. Então vamos colocar aqui, ó, últimos 30 dias. Beleza, apliquei. Vamos entender o porquê aqui, ó, excluiu hoje de novo. Ó. Vamos colocar ele aqui para ativar. Ok. E agora eu vou organizar isso aqui por menor preço, beleza? Então aqui, ó, ele tem uma organização aqui, ó, classificação. Ele já está pelo preço, só que ele está decrescente. Eu quero que ele coloque crescente. Pronto. Aí é o seguinte, ó, sempre o menor preço que a gente encontrar aqui nos últimos 30 dias vai ser o primeiro aqui, ó. Então aqui eu vou saber qual que é o fornecedor, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso mudar. Vamos colocar um outro produto aqui para a gente ver. Vamos colocar o leite condensado Nestlé. Beleza, aqui, ó. Ele vai colocar aqui para mim. Olha a diferença desse aqui, hein, galera. Olha isso aqui. É isso aqui que eu estou falando na hora de economizar fazendo a compra. Olha só os fornecedores aqui embaixo, ó. Olha o fornecedor mais caro, 11,19. E olha o fornecedor mais barato, 7,99. É 3,19 de diferença, galera. 3,20, né? 3,20 de diferença. Gente, é muito dinheiro isso aqui. É muito dinheiro. Pensa, faz comigo a conta aqui, conta de padeiro, né? Aí os caras falam, pô, sacanagem com padeiro, né? Cara, 3,20. Se você me compra 500 negócios desse aqui, é R$ 1.600, cara. É muita diferença. É muita diferença. Aí você vai falar assim, pô, velho, mas o Carrefour não é lugar de fazer compra. Aí você se engana, tá? Quando eu fazia esse acompanhamento aqui para confeitaria, eu achava muito preço bom no Carrefour, vocês não têm ideia. Por isso que é importante você fazer o acompanhamento dos preços que você está comprando, tá? E aí você pode perguntar assim para mim, então, pô, mas por que você não põe só um fornecedor aqui? Né? Por que tem essa lista de um monte de fornecedor? Às vezes vai confundir. Porque nem sempre você vai conseguir comprar no primeiro. Às vezes você chegou lá e acabou o estoque. Às vezes esse cara é muito longe. Às vezes esse atacadão aqui está a 10 quilômetros de distância de você. Aí você precisa de comprar só, vamos supor, 2 caixas do produto, 20 e poucas unidades, 30 unidades. Você vai no segundo, né, porque está mais pertinho. Às vezes esse cara aqui é seu vizinho. E aí o que você vai gastar de gasolina lá no primeiro não vai compensar. E aí por isso que a gente deixa esses fornecedores aqui com 30 dias para você analisar outras opções também. Beleza? Gente, esse cenário aqui, ó, ele vai se repetir por várias e várias vezes a partir do momento que você começa a fazer esse controle, tá? Aqui que tira a diferença, que eu falo que você pode lucrar, colocar muito dinheiro no bolso fazendo isso aqui, beleza? Aí nós vamos agora então, vamos editar aqui e vamos construir o último pedacinho do nosso relatório, tá? Deixa eu vir aqui na página, vamos colocar a configuração da página atual, vamos aumentar aqui o tamanho dela, vou pôr aqui 2000, só para ela ficar um pouco maior aqui embaixo, beleza. Aqui eu vou colocar agora um gráfico para a gente analisar isso ao longo do ano, tá? Os preços desse produto ao longo do ano. Beleza, aqui em cima ele está aparecendo para mim já, né, no ano, o menor preço do ano. Mas eu quero que ele coloque toda semana, qual que é o menor preço que ele encontrou toda semana, tá? Então nós vamos fazer um gráfico aqui, vou adicionar um gráfico, vou colocar aqui série temporal,
Beleza. Aqui na data, aqui, ó, ele vai colocar a dimensão do período e vai pôr a dimensão. Aqui eu vou editar. Eu vou colocar... eu vou colocar aqui por semana. Aqui, ó, ele vai aparecer ano e semana no formato ISO. Beleza? Eu vou selecionar isso aqui. Ok. Vou esticar. Deixa eu dar uma esticadinha aqui. Beleza, bacana. Por que tem um só? Porque a gente selecionou leite condensado moça. Aqui só tem registro numa data. Tá? Deixa eu mudar aqui. Vamos colocar o nosso Italac, que tem outros registros. Beleza. Selecionado. Olha só o que ele vai fazer. Deixa eu só deixar isso aqui um pouquinho mais visual. Pera aí. Deixa eu dar um estilo aqui. Exibir pontos. Beleza. O que ele vai, então, mostrar aqui pra gente? Olha só, que massa isso aqui. Aqui você consegue ver o andamento dos preços ao longo de todas as semanas do ano, tá? Vou criar alguns registros aqui para você entender mais ou menos o que eu estou te falando, tá? Um minuto só, segura aí. Prontinho, galera. Eu fiz vários registros aqui do Italac, tá? Ao longo do ano passado, ao longo dos meses, das semanas aí. E olha só o que aconteceu, olha. Eu fiz uma configuração aqui antes também, que é o seguinte. Eu falei para o gráfico desconsiderar os valores de zero, tá? Então a gente coloca aqui, ó, dados ausentes, ele vai colocar interpolação linear, beleza? Qual que é a lógica então? Ó? Aqui a gente está vendo os registros de um ano para trás, tá? E aí é importante que você configure isso aqui, ó. Se tiver muitos dados aí, ele vai colocar todos os dados. Então vamos colocar aqui, ó, último ano avançado, hoje menos um ano. Aplicar. Beleza. Aí ele vai pegar, ó, 1º de janeiro de 2024 até a data de hoje. Melhor a gente colocar aqui últimos 365 dias, tá? Essa configuração de anos aqui, ele é um pouco mais complicado. 365 dias. Beleza. 13 de janeiro até 12 de janeiro de 2024. Aqui que você vai entender onde que é a safra e a entre-safra do produto. É aqui que você vai ver quando que o seu menor preço estava alto e quando que o seu menor preço estava mais baixo ao longo do ano. E aí, quando você tem mais de um ano de dados, você consegue se preparar para a safra e entre-safra. O leite condensado, por exemplo, ele é um derivado do leite. E o leite, sempre no inverno, ele aumenta de preço, porque tem escassez de chuvas, tem escassez de alimento para o gado produz menos leite, e o leite condensado acaba ficando mais caro. Então, no meio do ano, ele começa a subir de preço, e no final ele começa a abaixar de novo. Então, no verão, o leite condensado fica mais barato, no inverno, o leite condensado fica mais caro. E aí você consegue ver isso no mapa. Você consegue, por exemplo, pegar o preço de hoje e falar assim, pô, hoje o preço está legal. Hoje, por exemplo, é o menor preço de um ano. E aí, se eu estou em janeiro, ou se eu estou, por exemplo, lá para março, eu já consigo ver no gráfico que o preço vai aumentar. E eu falo, pô, cara, vai aumentar o preço. Vou fazer um estoque aqui de, por exemplo, 3 meses, 6 meses, porque leite condensado tem validade de um ano. E aí, você começa a jogar um jogo diferente. Aqui sim, você vai jogar um jogo de gente grande, tá? E esse gráfico aqui que vai te mostrar exatamente o que vai acontecer nas safras e entre safras. Então, óleo de soja, trigo também vai passar por isso, carne também vai passar por isso, e vários outros produtos aí que você já conhece no seu ramo, mussarela, que é derivado de leite, também acontece, queijos em geral, né? Eu falei que ia deixar 2 bônus para o final, então vamos lá. O primeiro é o seguinte, a nossa quantidade. Vão lá na planilha que eu vou te mostrar o que a gente consegue fazer com isso.
Aqui é o seguinte, pessoal. Para que vai servir essa coluna aqui de quantidade? Importantíssimo. Isso, gente, só serve se você não tiver um sistema de caixa configurado devidamente. O que nós vamos controlar aqui na quantidade é o volume de compra que você tem deste produto ao longo do tempo. Só que o ideal é que você controle isso dentro de um sistema de caixa, em que você vai configurar a sua ficha técnica dentro desse sistema de caixa e à medida que você vai vendendo, ele já vai registrar automaticamente a saída desse produto no seu estoque e você vai conseguir acompanhar ao longo do tempo o volume de insumo que você está gastando. Mas eu sei que nem todo mundo consegue assinar um sistema de caixa e nem todo mundo consegue configurar isso corretamente no sistema, porque é uma configuração complexa, tá? E se você não tiver tempo aí para registrar também perdas, para registrar as entradas no estoque certinho, isso vai acabar dando problema e não vai funcionar muito bem. Então esse sistema aqui, ele vai te ajudar a ter uma noção, tá? Ele vai ser muito mais simples do que a configuração do caixa, mas o ideal é que você faça o caixa no final das contas. A ideia aqui é o seguinte, então, ó, pensa aqui que nós já teríamos, né, no caso, vários produtos cadastrados e vários fornecedores cadastrados. E aí, sempre que você fizer uma compra, você vai registrar aqui na cotação que você fez a quantidade desse produto que você comprou. Então a gente já fez uns registros aqui fictícios, vamos dizer que esse Italac aqui eu comprei 1000 unidades aqui nessa data, tá? 1/5. Aqui no mês 3 eu comprei mais 1000. E depois aqui, vamos colocar janeiro também, eu comprei 1000. E mais tarde, no mês 8, eu comprei 3000. Ok, qual que é a lógica aqui? Você vai vir, primeiro, você vai fazer alguns filtros, tá? A gente consegue construir uma, uma planilha mesmo, ou até um relatório, para que isso funcione de uma forma melhor. Só que eu vou fazer aqui de uma forma muito básica, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E também, para construir isso através de fórmulas ou através de relatórios, a gente gastaria um tempão, e de fórmulas é um pouco mais complicado. Para relatório é até um pouco mais fácil. Você vai construir isso aí no seu Looker Studio. Mas eu vou fazer aqui de uma forma bem simplesinha, vai ser só um bônus mesmo, tá? Você vai buscar aqui em cima, você vai filtrar pelo produto que você quer. Então você vai vir na coluna de produto, vai clicar no filtro aqui no cantinho e vai selecionar só o que você quer. Você limpa tudo e coloca só Italac, por exemplo. Italac 6%. Ok. Você vai dar um OK embaixo, ele já vai mostrar só esse produto, tá vendo? E aí depois você vai filtrar aqui pela quantidade, tá? Você vai clicar no filtro aqui no cantinho, vai colocar assim, ó, filtrar por condição, e a condição é que ele não esteja vazio, beleza? E vai dar um OK. Aí o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar todas as compras que você fez deste produto que você registrou. E aqui você consegue ver, ó, já está organizado. A gente pode organizar aqui também na data. Ó. Vamos classificar de A a Z, que ele vai colocar na ordem cronológica aqui para gente. Então ele já está funcionando. Ó, janeiro, depois março, depois eu fiz uma compra em maio, depois eu fiz uma compra em agosto. E aqui você consegue ver, poxa, no ano passado inteiro, vamos supor que eu só tenho esses registros aqui. No ano passado, eu comprei 6.000 unidades desse produto. Né? Então, por ano, eu gasto 6.000. Aí você pode fazer o mesmo raciocínio. É claro que eu coloquei compras aqui de 3 em 3 meses, né? Ou até mais. E aí não vai ficar tão lógico assim. Mas, por exemplo, você poderia entender que no final de janeiro até março nós temos aqui 70 dias, né? Então você gastou 1000 unidades em 70 dias. Ou então, se a gente pega até no mês 5, final de janeiro até o início do mês 5, daria 4 meses, né? 4 não, 3 meses. Já fevereiro, março e abril, 3 meses. Você usou, então, 2.000 unidades em 3 meses. Dá para você registrar, são dados para você analisar, né? Por quê?
Quando você encontrar uma excelente promoção, você foi lá no seu relatório e falou, cara, é o menor preço desse produto aqui da história, eu nunca vi um preço tão baixo. Aí você vem aqui nos registros e analisa qual a quantidade que você usa, né, mensalmente ou semestralmente, para você fazer uma expectativa de compra legal, aproveitar bem esse preço, negociar com o fornecedor, dividir no cartão talvez, e só que o seu produto tem uma validade. Então você não pode estourar a tampa da caixa lá, comprar demais, porque se esse produto passar de validade, você vai acabar perdendo ele. E o outro bônus é o seguinte, eu vou então, deixa eu tirar esses filtros aqui, colocar nenhum, ok, e vou deixar todos os produtos aqui abertos, ok. O outro bônus é o seguinte, lembra que lá no banco de dados nós colocamos aqui os fornecedores que são online? Nós vamos construir aqui uma forma de você conseguir consultar só os fornecedores online lá no seu gráfico. Por que isso é importante? Você pode, talvez, hoje, não fazer compras online. Talvez você fale assim, pô, Felipe, minha compra é pequena e tal, eu prefiro ir lá no fornecedor, no distribuidor, no atacado e fazer a compra. Mas pode ser que com a sua empresa crescendo, você não consiga mais fazer isso. Né? Porque a gente sabe que ficar indo de fornecedor em fornecedor gasta muito tempo. E talvez vai gastar um tempo que você não vai ter mais. E é importante você fazer essa distinção aqui nos registros desde já. Porque quando você mudar isso daqui a um ano, daqui a 2 anos, você já vai conseguir separar o seu histórico de preço. Você vai conseguir ver, por exemplo, o leite condensado quando você compra no presencial e o leite condensado quando você compra no online. Os preços normalmente são diferentes, tá? O online ele tende a ser um pouco mais caro do que o presencial, mas o presencial você vai ter o custo de financeiro de deslocamento, gasolina, manutenção do carro, tudo mais, e você vai ter o custo de tempo também. São coisas que você precisa de avaliar. O que nós vamos fazer aqui então? Eu vou criar mais uma coluna. Eu posso colocar aqui do lado, vou abrir essas duas que estavam escondidas, vou criar uma na esquerda, porque essa também vai ficar escondida, ok? Vou pôr aqui online. E aí nós vamos buscar a mesma informação que a gente buscou aqui na conversão de unidade, eu vou fazer agora, mas com o fornecedor. Então eu vou usar a nossa fórmula VLOOKUP de novo e vou colocar aqui chave de pesquisa. O que eu quero pesquisar? É o fornecedor que eu estou cadastrando agora, ok? Onde que eu vou fazer essa pesquisa? Lá no meu banco de dados, na célula E3 até a célula F. Até lá no final, tá, gente? Porque aqui, se qualquer fornecedor que entrar depois, ele já vai aparecer na relação. Vou travar aqui a linha, tá? Com o cifrão. E lá no finalzinho, qual é a resposta que eu quero ter? Eu quero saber se ele é online ou não. Então é a coluna 2. Vou colocar o 2. Vou colocar aqui de novo o ponto e vírgula. E aqui, gente, classificação eu posso deixar vazio, tá? Porque classificação ela serve só para número. Como eu estou buscando texto, eu não preciso de colocar. Só vou fechar o parêntese e vou dar um enter. Aqui ele já está me mostrando, ó. Já está me mostrando que esse fornecedor aqui, ele é uma consulta online, ó. Villefort Site. Então ele é online, beleza? E aí eu já vou corrigir aqui a nossa fórmula para aquele erro lá de se o nosso fornecedor ele tiver vazio, né? Então vou colocar aqui se o nosso B2 foi igual a vazio, então a minha resposta vai ser vazio, senão ele vai seguir a minha fórmula. Parêntese no final. Aí aqui ele já colocou preenchimento automático. Não vou aceitar porque nós vamos colocar um Ctrl C, Ctrl Shift para baixo e Ctrl V. Beleza, fechado. Já está funcionando, tá vendo? Ele já colocou aqui para mim tudo que for site, ele já pôs que sim. Eu posso esconder isso aqui tudo de novo, tá? Para isso aqui não ficar poluindo o meu visual. Agora nós vamos lá para o relatório e eu vou te mostrar como que você vai construir isso dentro do relatório. Já abrimos aqui o relatório
E aí, olha só, é, ele está dando um monte de erro, ó. É até legal a gente fazer isso aqui ao vivo para você entender, porque às vezes isso vai acontecer com você. O que que acontece? A gente colocou uma outra coluna aqui, ó, na nossa planilha que ele está puxando como banco de dados. E aí ele vai dar esse erro porque ele ainda não entendeu a existência dessa nova coluna. Nós vamos aqui, então, primeiro, nós vamos vir aqui, né, vamos editar os dados, tá? E aí nós vamos colocar essa coluna nova. Você vai ver que aqui, ó, nas nossas colunas, ele não existe ainda aquele online, ó, beleza? Então nós vamos aqui em editar conexão. Ele já vai vir tudo certinho, tudo selecionado. É só você reconectar aqui, ó. Aí aqui ele vai colocar os campos alterados, ó. Então, ou seja, aquelas duas colunas de conversão de unidade e preço, ela mudou de posição. Apareceu um online aqui que não existia antes. E teve edição aqui na coluna de quantidade também. Nós vamos aplicar essas alterações aqui, vamos pôr um concluído e vamos atualizar isso aqui. Você pode atualizar os dados aqui. Ele ainda continuou. Você vai dar um enter aqui. Normalmente ele já funciona com poucos segundos, tá? Aí, ó, já funcionou. Só que às vezes ele demora um pouco mais. É só você dar um tempinho, dar uns 5, 10 minutinhos, atualiza o site e ele retorna já reconhecendo os dados. Então, beleza, ó. O que nós vamos fazer aqui é bem simples, tá, gente? Nós vamos fazer a mesma lógica que nós fizemos na hora de criar os filtros aqui de data. Aqui embaixo nós fizemos um filtro, ó. Aqui, esse aqui está filtrado, ó. A gente está filtrando ele por data. Estou buscando de 15 de janeiro de 2024 a 15 de janeiro de 2025. Eu vou fazer só um filtro aqui em cima, ó. Eu vou então aqui, ó, adicionar um controle e eu vou colocar aqui somente um filtrozinho. Pode ser de lista suspensa, tranquilo. E aqui, em vez de buscar fornecedor, igual ele está buscando, eu vou colocar só online. Online. Beleza, aqui, ó. Vamos só organizar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, só para ele ficar bonitinho aqui. O que é que ele está mostrando aqui para mim? Se ele tiver da forma que está aqui, ó, ele aparece aqui o sim e o null, que é de nulo, né? Então, sempre que ele for nulo, significa que ele está em branco. Se eu deixar os dois selecionados, eu estou buscando todos os registros. Agora, se eu apago esse nulo aqui e coloco só o sim, eu só estou buscando os preços do online. Tá? Então você vai ver que aqui, ó, na nossa lista de fornecedores aqui nos registros, ó, só aparece fornecedor online. Só vai aparecer online. Ó. Agora, se eu coloco aqui, se da mesma forma, deixa eu pôr no modo de leitura, se da mesma forma eu venho aqui e seleciono tudo, ele só vai aparecer, ele vai aparecer todos, né? Então já apareceu aqui, ó, Atacadão, que não é online, já apareceu, vamos ver outros aqui, Mineirão, que não é online, e aí eu posso colocar só presencial também, né? Não faz muito sentido, mas a gente pode colocar só presencial. Ele aparece só o presencial. Então chegamos ao fim da construção da nossa ferramenta de acompanhamento de preço. Ela vai servir para qualquer empresa, fato, mas é mais necessário, é mais urgente fazer com empresas de alimentação ou empresas que produzem alguma coisa e que a matéria-prima tem uma real importância no produto final, na venda do seu produto final. E agora você vai fazer só a interface, você vai mudar só a aparência aí do seu relatório. Isso cada um faz da forma que achar melhor, mas é importante que você organize todos os gráficos para que você entenda automaticamente, assim que você olhe, que aquele preço você está encontrando uma boa oportunidade ou não para fazer a compra naquele momento. A parte mais importante mesmo é os dados da sua planilha, tá? Aquilo vai ser um histórico que você vai ter durante anos, né? É importante que você faça backups, você faça atualizações, então organize uma pastinha lá no Google Drive,
todo mês você dá uma duplicada na sua planilha principal e salva ela nessa pasta. E uma vez por ano, talvez, você salva isso num pendrive, deixa separado ali do Google Drive ou em outra plataforma, para que se qualquer problema que der na sua conta do Google Drive, você tenha os registros salvos. Porque o relatório você pode construir, a qualquer momento você constrói um relatório novo e usa o seu banco de dados como fonte dos dados. Mas se você perder a planilha, aí você vai perder todos os dados, você vai perder todas as informações que você vai demorar algum tempo para construir, beleza? Se você tiver alguma dúvida em como faz algum recurso do Looker Studio, como entender melhor sobre o Looker Studio, eu vou deixar o link do vídeo para o Looker Studio, uma aula para você entender melhor como funciona essa ferramenta.